Olá pessoal, meu nome é Taine e juntamente com Daiane Malheiro, Gabriel Leal e Laís Barreto, realizamos esse trabalho que tem como tema insulina, glucagon e pâncreas. O nosso curso é o curso de Medicina, primeiro semestre, turma C, e o docente Luiz Fernando Quintanilha. Aqui a gente vai falar sobre a parte endócrina do pâncreas, mais conhecida como ilhotas de Langerhans. Bom, nas ilhotas de Langerhans, eu tenho as células alfa, que a gente está vendo aqui em azul, as células beta, aqui mais ou menos em cinza, e as células delta, em amarelo. Bom, as células alfa, elas vão ser responsáveis pela produção do glucagon, que vai ser importante na regulação da glicose, e as células beta vão ser responsáveis pela produção de insulina, que também vai atuar na regulação da glicose. As células delta, elas vão produzir a somatostatina, que não será discutido nessa apresentação. Também é importante perceber que as células beta, elas compõem a maior parte das células nas ilhotas de Langerhans. Bom, aqui a gente vai falar sobre o efeito da insulina no fluxo de nutrientes. Bom, a insulina ele é um hormônio hipoglicemiante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tendo a diminuir a quantidade de glicose circulante no sangue e distribuir para os tecidos. E é importante falar também que a insulina ela vai atuar principalmente após a refeição, porque após a refeição eu vou ter um aumento de glicose no sangue e isso vai possibilitar a atuação da insulina. Como é que a insulina atua? Ela atua estimulando a glicogênese no fígado, que é a formação de glicogênio, ou seja, o armazenamento de glicose. Ela também vai estimular a glicogênese nos músculos, aumentando a concentração de glicogênio. Bom, é importante também falar que ela inibe a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outras substâncias, como por exemplo aminoácidos. A glicose ela vai para os músculos através do transportador GLUT4 e também vai para o tecido adiposo através do transportador GLUT4. A insulina também ela vai aumentar a concentração de ácidos graxos no tecido adiposo, principalmente quando a concentração de glicose está muito alta. A concentração de ácidos graxos também está muito alta. E isso vai impossibilitar que a cetoacidose no sangue, porque os ácidos graxos eles estimulam a acetil-CoA e a acetil-CoA vai estimular a formação de cetoácidos. A insulina também atua aumentando a concentração de aminoácidos nos músculos, que é importante, né? Porque nesse caso vai atuar semelhante ao GH, ou seja, um aumento de proteínas nos músculos. É também interessante falar que o cérebro ele necessita mais de glicose do que os outros tecidos. Por quê? Porque ele está constantemente realizando atividades energéticas. Consequentemente, eu vou precisar mais de glicose no cérebro. E com isso, faz com que o cérebro ele possui mais receptores e os seus receptores sejam mais sensíveis à glicose no sangue. Bom, aqui vamos falar sobre os efeitos do glucagon no fluxo de nutrientes. É interessante perceber que o glucagon ele vai atuar de uma forma antagônica à insulina. Por quê? Porque enquanto a insulina é um hormônio hipoglicemiante, o glucagon ele vai ser um hormônio hiperglicemiante, ou seja, eu vou aumentar a quantidade de glicose circulante no sangue. E como é que o glucagon vai fazer isso? Ele vai estimular a glicogenólise, que é a quebra de glicogênio, e se eu quebro o glicogênio, eu vou aumentar a quantidade de glicose circulante, e essa glicose ela vai sair do fígado pela GLUT2 e vai para o sangue. Ela também estimula a lipólise, que é a quebra de gordura em ácidos graxos. E se eu aumento a quantidade de ácidos graxos no sangue, eu vou ter formação de cetoácidos.
E isso eu posso entrar em um quadro de cetoacidose. O glucagon, ele também, diferentemente da insulina, ele vai estimular a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outras substâncias, como por exemplo aminoácidos, glicerol também e tal. E ele também atua nos músculos, só que nos músculos ele vai atuar em situações de extrema urgência. Geralmente, quando eu uso muito o fígado e uso muito tecido adiposo, quando eu sinto falta de glicose, muita falta de glicose no sangue, eu vou ter atuação também dos músculos. Mas a gente precisa muito da concentração de glicose nos músculos e de aminoácidos nos músculos, porque os músculos eles são muito importantes, por exemplo, na locomoção, atividade física. Então, não é interessante estimular a tirada de aminoácidos dos músculos. Nesse momento, iremos conferir uma animação, e é por meio dela que vamos explicar de maneira simples como é o processo fisiológico de uma pessoa portadora do diabetes tipo 1 e 2. Como sabemos, a glicose é um combustível que o corpo usa para obter energia, mas o corpo não pode usar a glicose se não tiver a insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, que é uma glândula mista. Podemos ainda acrescentar que é na porção endócrina, mais especificamente nas ilhotas de Langerhans, que ocorre a secreção da insulina para atuar no metabolismo da glicose. Bem, os alimentos são compostos de 3 nutrientes básicos, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os sucos digestivos presentes no estômago quebram os carboidratos e os transformam em glicose. O estômago, então, libera a glicose em sua corrente sanguínea. O pâncreas reage à presença de açúcar no sangue e libera a insulina. A insulina é como uma chave que abre o interior das células para que a glicose possa entrar. Assim que o açúcar entra nas células, o nível de glicose cai. Vale ainda salientar que a insulina é sintetizada nas células beta, começando com a tradução do RNA mensageiro da insulina por meio de ribossomos ligados ao retículo endoplasmático. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o processo que caracteriza o diabetes tipo 1 é a pouca ou nenhuma liberação de insulina no corpo, resultando então no acúmulo de glicose no sangue, caracterizado pela destruição das células beta no sangue ou doenças que prejudiquem a produção de insulina. Já tipo 2 aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia, e é a tipo 2 que é responsável pela maioria dos casos desta doença. Se ambos os tipos não forem controlados, o acúmulo de açúcar no sangue e na corrente sanguínea pode ser perigoso, trazendo sérias complicações, tais como cegueira, insuficiência renal e até mesmo amputação de membros. Bom, falando um pouco sobre a epidemiologia, o diabetes mellitus é considerado uma das grandes epidemias mundiais do século XXI, e a sua crescente prevalência e incidência são atribuídos ao envelhecimento populacional e ao estilo de vida atual, caracterizado por inatividade física e maus hábitos alimentares. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil possui 12,5 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes, ocupando o 4º lugar entre os 10 países com maior número de diabéticos e atingindo uma prevalência de 19% da população acima de 65 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 135 milhões apresentavam a doença em 1995 e há uma projeção para que esse número chegue a 366 milhões em 2030. Bom, dentre as tecnologias associadas à patologia da diabetes, nós temos o equipamento de monitorização contínua da glicose intersticial, que fornece informações detalhadas do perfil de glicose, identificando as flutuações de glicemia anteriormente não detectadas pela automonitorização convencional, podendo equipamentos mais modernos fornecer dados em tempo real, e isso possibilita aos pacientes realizar ajustes no seu dia a dia, além de permitir o download dos dados tanto pelo paciente como pelo médico e a equipe de saúde. Além disso, temos o transplante de pâncreas, que é a alternativa que já está em uso clínico, e o transplante das ilhotas de Langerhans, que é a alternativa em desenvolvimento. O Brasil tem sido responsável por 78% da atividade de transplante de pâncreas da América Latina, com realização de cerca de 120 procedimentos anuais. Pois, apesar do progresso das diversas opções terapêuticas,
O transplante de pâncreas é atualmente o único tratamento capaz de estabelecer o estado euglicêmico permanente e normalizar a hemoglobina glicosilada em portadores com diabetes mellitus tipo 1. Seu principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mas pode exercer também um papel fundamental na estabilização ou reversão das complicações secundárias. E assim finalizamos o nosso trabalho. Estas foram as nossas referências. Espero que todos tenham gostado e tenha servido para aprendizado também. Até mais!